George Washington, arquiteto de uma nação. O segundo Congresso Continental, que se reuniu na Filadélfia em 1775, após as batalhas de Lexington e Concórdia, no começo da Guerra da Independência, quase não hesitou na escolha do homem que devia comandar o exército americano. George Washington. Então, com 43 anos, era um homem louro, de ombros largos e de corpulência invulgar. Media 1,87 m e pesava 90 quilos. Tinha pernas musculosas de cavaleiro, olhos azuis penetrantes e um ar impressionante de comando. A sua origem era natural da Virgínia, tornava-o politicamente aceitável. Além disso, já havia comandado tropas e tinha a aparência de um general com a sua farda vermelha e azul, montado num cavalo branco. Oferecia uma presença que poucos homens esqueceriam. Os delegados ao Congresso ficaram também impressionados com o seu ar tranquilo, o bom senso, a perseverança e a sua capacidade de decisão. Nem os delegados podiam prever como fora acertada a sua escolha. Em breve, Washington encarnaria a própria revolução. A sua vontade de ferro e assombrosa paciência foram, muitas vezes, todo o apoio de que dispôs. Era amargamente realista quanto às fraquezas do país, mas nunca deixou de ter uma compreensão intuitiva da sua força. A sua inteligência aliava-se a uma enorme audácia que lhe permitia enfrentar todos os riscos em tremendas jogadas. Quando as derrotas pareciam inevitáveis, era ainda realista em relação a si mesmo. Por detrás da sua figura austera, sabia-se cheio de pequenas fraquezas e vaidades. Importava de Inglaterra meias de seda e sapatos com fivela de prata e raramente perdia a oportunidade de mandar aparar, pentear e empoar o cabelo.
Toda a vida sofreu dos dentes no cerco de Yorktown, a batalha que confirmou a vitória aos americanos teve dores terríveis, entre parênteses. Adorava dançar, pescava, atirava aos patos e caçava raposas com invulgar perícia. De pele sensível, não podia suportar as radiações solares e, assim, nos últimos anos de vida, inspecionava as suas propriedades, protegido por um grande guarda-sol fixado na cela. Apesar da sua origem aristocrática, era mais terra a terra, mais prático, mais ambicioso e mais tenaz do que se pode supor pelos livros de história, como acontecia com muitas famílias pertencentes à alta sociedade da Virgínia. Nos princípios do século XVIII, a sua era rica em terras e pobre em dinheiro, razão pela qual recebeu instrução em períodos intermitentes e de modo irregular. Durante uns quantos anos, ensinaram-no a ler e a escrever e deram-lhe algumas noções de geografia e de matemática. Aos 16 anos, partiu como ajudante de agrimensor para certas terras bravas do oeste, propriedade de um inglês endinheirado, Lord Fairfax. Ansiava por adquirir vastos domínios, riquezas e, sobretudo, por se cobrir de glória aos olhos dos seus compatriotas da Virgínia. Aos 21 anos, por seu próprio desejo e graças à boa vontade de Robert Dinwiddie, governador real da colônia, foi enviado em missão militar a percorrer de novo as planícies desérticas do oeste para advertir os franceses de que não deviam atravessar os limites do território pertencente à coroa no vale do rio Ohio. Os franceses, ávidos de peles, recusaram-se a abandonar o terreno conquistado, dando assim oportunidade a que Washington se convertesse no primeiro soldado do estado da Virgínia. Quando as forças expedicionárias inglesas, sob o comando do general Edward Braddock, foram quase inteiramente dizimadas numa emboscada nas florestas do rio Monongahela. Washington, débil e cambaleante por força de uma violenta enfermidade, cavalgou 12 horas para atingir o local da batalha. Durante a luta, morreram-lhe 2 cavalos sob a sela e 4 balas lhe atravessaram a roupa. Acreditava firmemente que a divina providência o protegia
e nunca deixou de cumprir o seu dever. Com justo galardão, foi-lhe conferido o comando de todas as tropas da Virgínia e a responsabilidade de proteger os colonos disseminados pelas fronteiras do estado. No seu novo cargo, aprendeu lições duras, experimentou a dificuldade de recrutar homens para as suas forças, a necessidade de impor a mais rigorosa disciplina. Uma vez mandou enforcar 2 desertores para impressionar os soldados, entre aspas, e teve de suportar a inveja e a difamação de que nunca está livre quem exerce altos cargos oficiais. Finalmente, entrou em conflito com o exército britânico a propósito da sua patente e dos seus direitos como oficial. Foi eleito para a Câmara dos Burgueses da Virgínia, mas, desiludido, não tardou a demitir-se para se entregar exclusivamente às tarefas de proprietário rural. 16 anos mais tarde, porém, quando a febre da rebelião invadia as colônias, George Washington escreveu: as pacíficas planícies da América terão de ser inundadas de sangue ou habitadas por escravos. Pode um homem honesto hesitar na sua escolha? Deve desculpar-se aos generais britânicos o fato de terem pensado que a rebelião mais não era do que uma exibição de temeridade por parte de um grupo de colonos excitados. As colônias, vagamente unidas e notoriamente divididas por acesas rivalidades, estavam pouco industrializadas, não possuíam a menor tradição militar e quase nenhum armamento. Segundo a opinião europeia, não existia de fato qualquer exército digno desse nome. Conscientes disso, os rebeldes, mesmo assim, não hesitaram em defrontar as tropas bem equipadas e treinadas de uma grande potência militar, apoiadas pela melhor marinha do mundo, reforçadas pela ação de índios selvagens e por uma multidão de americanos leais à coroa. Em Bunker Hill, na Nova Inglaterra, este corpo de guerreiros tinha já levado a cabo o que parecia um milagre: demonstrar que os colonos podiam aguentar um ataque britânico e que em perícia e capacidade de luta superavam os ingleses. Mas durante o cerco de Boston, Washington começou a ter a noção das suas tremendas responsabilidades. Tinha de alimentar, disciplinar e ensinar os rudimentos do ofício das armas
a 15.000 americanos acampados num grande semicírculo ao redor da cidade. Muito poucos tinham fardas e poucos eram também os que possuíam pólvora suficiente. Embriagavam-se, arrancavam para servir de lenha as cercas das granjas e discutiam as ordens dos oficiais. E pior, no meio deste caos sucediam-se as deserções. Os milicianos, que se alistavam só por alguns meses, voltavam para casa no fim da recruta e ainda queriam levar com eles as espingardas. Salvou a situação um grupo de veteranos que, pela neve fora, arrastou os pesados canhões do forte de Ticonderoga, no lago Champlain, várias centenas de metros até ao local do cerco. Uma vez montados os canhões em Dorchester Heights, a armada inglesa levantou ferro. No verão seguinte, recomeçaram os problemas de Washington, dessa feita ao sul de Nova York. O seu exército, derrotado em Long Island, salvou-se graças ao nevoeiro, retirando através do rio East até a ilha de Manhattan. Deu luta, bateu depois em retirada até White Plains. Continuou a retirada pelo rio Hudson, continuou a retirada pelo rio Hudson, entrou por Nova Jersey e mais tarde cruzou o rio Delaware, chegando por fim ao estado da Pensilvânia. No rigor do inverno, restavam a Washington 2.400 soldados regulares, esfarrapados e mal alimentados. Em 20 de dezembro de 1776, Washington escrevia ao Congresso: dentro de 10 dias deixará de existir o nosso exército. Reticências. Todavia, decidiu ainda jogar tudo por tudo. 5 dias depois, na noite de Natal, levou o seu reduzido exército através do rio Delaware, que se encontrava gelado, encharcados, enregelados, chicoteados por um granizo insistente. Os rebeldes fizeram uma marcha de 15 quilômetros até Trenton, em Nova Jersey, e atacaram de surpresa a cidade e os seus defensores alemães. Este triunfo encorajador foi conseguido em menos de 2 horas de luta e sem perderem um único homem. Decorrida uma semana, invadiram audaciosamente Princeton, em Nova Jersey. Washington
reunindo o grosso das suas tropas, cavalgou, sem sofrer uma só baixa, até 30 passos das espingardas inimigas e alcançou uma vitória estrondosa. O país ficou eletrizado. A revolução estava salva. Assim era a imagem da guerra. Assim era a imagem da guerra, enegrecida por meses de derrotas, desânimos e desastres, tornava-se num ápice resplandecente de triunfo, quando tudo parecia perdido. Um golpe de audácia oferecia aos rebeldes o apetecido gosto da vitória. A luta estendia-se já na Geórgia e Quebec, de Nova York ao Mississippi. As frotas de Inglaterra e da França viram-se envolvidas na conflagração. A guerra progredia lentamente. A intervalos sucediam-se meses, sem que nada ocorresse de importante. Era uma guerra correta. Trocavam-se prisioneiros, respeitavam-se tréguas. Os comandantes inimigos comunicavam por meio de delicada documentação. Washington restituiu, com todas as formalidades, ao general Sir William Howe o seu cão que os americanos tinham capturado em Germantown. No entanto, a luta era frequentemente muito dura, mesmo julgada pelos padrões modernos. Os esquadrões voluntários americanos, entre mortos e feridos, sofriam de quando em quando pesadas baixas, servindo de exemplo à dizimação suportada quando tentaram romper as linhas da resistência inglesa em Stony Point, junto ao rio Hudson, em Oriskany, nas matas de Nova York. As tropas americanas e inglesas, inutilizada a pólvora das espingardas pela chuva, travaram sangrento combate corpo a corpo com facas, baionetas e tomahawks. O sangue, aliás, também correu abundante nas batalhas de Cowpens, Brandywine, Germantown. As duras punições disciplinares impostas por Washington não amenizavam a situação. Os congressistas acusavam-no violentamente de tentar submeter o país a uma tirania militar pior do que a inglesa. Decorreram 18 meses até Washington conseguir autorização para recrutar um exército apto a servir durante toda a guerra. O dinheiro para pagar os soldados escasseava. Washington compreendia os receios do Congresso e respeitava a sua determinação de que os assuntos da guerra fossem dirigidos por um comitê civil. Por fim, o seu pundonor e obstinada esperança na vitória
valeram-lhe o triunfo. Washington não desprezava os seus soldados. A verdade é que muitos deles desertavam para, passados tempos, voltarem e se lançarem de novo à luta. Frente às baionetas inglesas podiam fugir em debandada. No dia seguinte, todavia, reagrupavam-se e voltavam a combater. Bem dirigidos, suportavam extraordinárias privações e tormentos. Muitas vezes não recebiam o soldo, eram obrigados a usar fardas impróprias e incômodas, e nos períodos mais duros era raro comerem o suficiente. Em Saratoga, durante o outono de 1777, o curso da guerra começou a alterar-se quando saíram frustrados os planos britânicos de conquista do vale do rio Hudson. O general John Burgoyne avançou para o sul, partindo do Canadá, com 8.000 soldados ingleses e alemães, sem quase se lhe deparar resistência. Todavia, um contingente americano chefiado pelo general Horatio Gates fez frente a Burgoyne na margem ocidental do Hudson, bloqueado entre uma horda de milicianos e as matas selvagens do norte. Burgoyne rendeu-se.